Fala, perseguidos, vamos lá para as análises desse sabadão que teremos Atlético de Madrid, Real Madrid, teremos rodada de Brasileirão, teremos muitos jogos como vocês estão vendo aqui nessa lista, Bundesliga, Brasileirão, Italiano, La Liga, clássicos, bons jogos para a gente apostar e o meu aniversário, pô, dia 27 de setembro, meu aniversário, completando agora 29 anos, tá? Então comenta aí, desejando parabéns, vai no meu Instagram. E quem ganha presente também é vocês aqui, por ser o meu aniversário. Então, na descrição vai estar o link, da planilha, né, que eu uso, toda automatizada. Eu vou disponibilizar para vocês gratuitamente, para vocês baixarem. Vai estar aqui na descrição, só clicar no link e baixar essa planilha, beleza? Presentão aí para vocês. Vamos embora com muitas análises. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Um presente que eu peço para vocês é compartilha esse vídeo com seus amigos. Quer me dar um presente? Faça isso, tá? Faça isso. E vamos embora, vamos falar dos jogos, vamos falar dos clássicos, vamos falar desse dia, que tem muitos jogos para poder comentar. Eu vou tentar resumir o máximo aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? Vou começar com os favoritos do dia. Nos favoritos do dia, teremos o Celtic jogando dentro de casa. O Celtic é favorito para poder vencer esse jogo, mas não acredito num jogo fácil, né? O Hibernian é um time que tem 5 jogos, 4 empates e uma vitória apenas, 10 gols marcados e 9 sofridos, 7 pontos. O Celtic é o líder, com 5 jogos, 4 vitórias, 1 empate, 8 gols marcados e 1 gol sofrido, 13 pontos. Junto, inclusive, o mesmo número de pontos do Hearts, né? O Celtic é favorito por jogar em casa, tá? O histórico também entre eles favorece muito ao Celtic, né? Como a gente pode ver aqui, o Celtic ganhou a maioria das partidas em casa, né? Ganha praticamente todas as partidas do Hibernian. E o Celtic tem uma defesa muito sólida para o campeonato escocês. Então, por isso que eu vejo esse favoritismo muito grande e vejo o Celtic vencendo esse jogo. Esse foi um jogo que eu não fiz de pré-jogo, tá? Eu vou trabalhar esse jogo no ao vivo porque eu acredito que vai dar para a gente pegar uma odds melhor, pelo menos 1,50. Aí eu acredito que vai dar para chegar nessa odds, tá? Por exemplo, tem jogos que eu acredito que o gol vai sair antes. E aí eu recomendo vocês apostarem em pré-jogo. Mas tem jogos que dá para esperar, porque eu acredito que porque não são times que começam com um ímpeto muito grande, né, que demora para fazer o gol. E aí essa odds valoriza e a gente consegue pegar odds melhores, tá? E é o caso do Celtic aqui. O City já é um caso diferente. O City está pagando 1,17, provavelmente antes de chegar no odds 1,50, 1,60, o City já vai ter feito um gol. Por isso que aqui é uma bet, né? A vitória do City é uma odds que eu recomendo você combinar em uma dupla, né? Vitória do City, chute no gol do Haaland. O City é bem favorito em casa contra o Burnley. O City que vem de grandes resultados aí na Champions League, venceu o Napoli, antes tinha vencido o Manchester United, empatou com o Arsenal, né? Poderia ter vencido o jogo, tomou empate no final. E o City que precisa vencer, né? Porque em 5 jogos o City está com 7 pontos. O Liverpool, que venceu todos, está com 15. Então a distância para o Liverpool já está muito grande, já é de 8 pontos. É uma distância muito alta. Então o City precisa emplacar agora uma sequência de vitórias e torcer para tropeços ali do Liverpool, né? City para vencer e um chute no gol do Haaland é algo que é uma boa aqui que deve acontecer, tá? No ao vivo você pode estar de olho até mesmo no primeiro tempo ali para trabalhar em relação ao City. Na Holanda, teremos o Ajax enfrentando o NAC, né? O Ajax também bem favorito aqui. O Ajax não tá esse grande time, né, para a temporada, mas Ajax, PSV são os melhores times da Holanda, né? Feyenoord também tá muito bem, começou muito bem, tá aqui com 16 pontos, é o líder, mas o Ajax e o PSV são os dois melhores times em termos de peças, né, da Holanda. E vão enfrentar adversários mais frágeis. O Ajax vai enfrentar o NAC, um time que tomou 10 gols em 6 jogos. O Ajax jogando em casa deve vencer com tranquilidade. E o PSV vai jogar fora de casa, mas contra o Excelsior, tá? Um time que em 6 jogos perdeu 4, tomou 13 gols, uma média de 2 gols sofridos por jogo, esse time do Excelsior. Então, o Ajax deve vencer a partida e o PSV também. E eu acredito que ambos os times vençam com tranquilidade. Inclusive, é uma boa dupla para se fazer de pré-jogo. O Tottenham vai enfrentar o Wolverhampton. E aí, nesse caso do Tottenham, você pode trabalhar de duas formas, que eu vou mostrar aqui para vocês as duas formas que você pode trabalhar. Primeira coisa, o Tottenham é favorito para esse jogo, tá? O Wolverhampton, para mim, é um dos grandes candidatos a ser rebaixado, tá? Para mim, é um dos grandes candidatos a ser rebaixado. É um time muito fraco defensivamente. O Vitor Pereira não está conseguindo mais transformar, né, fazer com que esses jogadores correspondam
ao que ele quer, ao estilo de jogo que ele quer, diferente da temporada passada, tá? E é tanto que o time está aqui nas últimas colocações, né? Você pegou o Wolverhampton, o último colocado, em 5 jogos, 5 derrotas, 12 gols sofridos, 3 gols marcados apenas em 0 pontos. Né? E o Tottenham, que venceu o City, que vem fazendo bons jogos, venceu na Liga dos Campeões, tem 10 gols marcados e 3 gols sofridos. E está com 10 pontos aqui. O Tottenham que fez um bom início, o treinador, né, o novo treinador, cara, encaixou muito bem no time. Então, assim, a vitória do Tottenham é algo que é uma boa, dá para você utilizar. E outra coisa que dá para você utilizar é isso aqui, ó, que na bolsa esportiva, na bolsa de aposta, tá, que é um exchange, você pode trabalhar o lei. Então, por exemplo, você tem aqui, ó, Tottenham contra o Wolverhampton, você pode trabalhar no lei. Tá vendo aqui? Aqui tem um back, o back é o de azul e o lei é o de vermelho. Você pode trabalhar no lei Wolverhampton. O que é esse lei Wolverhampton? É como se você fosse Tottenham ou empate. E a partir do momento que o Tottenham fizer um gol, você já pode fechar sua operação e garantir o lucro, né? E geralmente, por essa odds aqui, se o Tottenham marcar um gol primeiro, você pode fechar a operação com 0,70. Se o jogo continuar ali enroscado, você vê que não está muito bom, favorável para o Tottenham, você pode fechar sua operação a qualquer momento. E se você perceber, se você, caso o Wolverhampton faça um gol, você também pode fechar sua operação no red, né, no caso. Aí você pode perder, de acordo com essa odds ali, e dependendo de como esteja o jogo, você vai perder ali mais ou menos umas 2, 3 unidades, tá? Mas o favoritismo do Tottenham é muito grande, então vale a pena trabalhar esse lei Wolverhampton. Mas isso vai depender, obviamente, de como está o jogo, tá? E aí eu utilizo a bolsa de aposta para fazer isso, beleza? Vou deixar o link na descrição, mas só para vocês entenderem um pouco do lay e do back. O back é a favor, o lay é contra. Então, quando eu aposto, eu posso apostar num back Tottenham. Então, o que é que significa? Eu estou apostando na vitória do Tottenham, tá? Quando eu aposto no back, eu estou apostando na vitória do Tottenham. Quando eu aposto no lay Wolverhampton, é como se eu fosse Tottenham ou empate. Só que o meu risco é maior, caso o Wolverhampton vença. Porém, pelo favoritismo do Tottenham, eu acredito na vitória do Tottenham. Se o Tottenham vencer ou empatar, eu estarei vencendo a minha aposta, beleza? Então, só para vocês entenderem, porque ao longo do vídeo eu vou comentar muito sobre o lay, né? Que é um mercado que eu trabalho bastante, que é o lay pior equipe. O PSG, o PSG vai enfrentar o Alsher. O PSG também bem favorito para esse jogo, deve vencer com muita tranquilidade, tá? Eu só quero esperar a escalação do PSG para poder criar uma aposta, né? Porque eu não sei quem vai ser os atacantes. Então, dependendo quem vai ser os atacantes, aí eu vou de vitória do PSG, né? E vou trabalhar ali as finalizações no gol de alguns atacantes. O PSG que vem de tropeço para o Olympique de Marseille. Então, vai com tudo para esse jogo para poder vencer dentro de casa, deve vencer com muita tranquilidade. Outro mercado que eu estarei de olho é no primeiro tempo, na vitória do PSG no primeiro tempo. Mas isso também vai depender muito do time que vai a campo e da forma que os jogadores vão estar atuando. O PSG na Ligue 1 começou num ritmo mais tranquilo, num ritmo mais lento. O Sporting vai enfrentar o Estoril. E o Sporting que tá bem no campeonato, né? Obviamente, só tem uma derrota que foi justamente para o Porto, que tá muito bem. O ataque do Sporting fazendo muitos gols, o Luis Soares principalmente, né? 18 gols marcados em 6 jogos, né? Muito forte o ataque do Sporting. E vai enfrentar o Estoril, que tomou 10 nos 6 jogos, né? Com uma defesa muito fraca. Por mais que seja fora de casa, acredito sim no favoritismo do Sporting. Acredito que vence esse jogo. E aí dá para também trabalhar a finalização no gol do Luis Soares, né? Que é o grande centroavante agora, que chegou para substituir o Gyökeres. Pela manhã, teremos Como contra o Cremonese. Cara, o Como tá jogando muito bem, viu, velho? O Como tá jogando muito bem, um belíssimo início de campeonato da equipe do Como. Tá aqui na 7ª colocação, com 4 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 5 gols marcados, 3 gols sofridos. Esses jogos teve jogos bem difíceis, né? Teve jogos contra equipes do primeiro escalão. O Cremonese também começou muito bem a temporada. A diferença é que não teve nenhuma derrota e teve 2 empates, né? Tá com 8 pontos, o Como tá com 7. Ambos com 5 gols marcados e 3 gols sofridos. Aqui em casa, eu vejo o Como joga melhor do que o Cremonese, tá? O Como tem tudo para vencer esse jogo, mas é um jogo que o favorito pode se complicar e a gente não pode fechar os olhos para esse início do Cremonese. Por isso que é um jogo que eu vou levar para o ao vivo, né? E no ao vivo eu vou validar se o Como vai estar jogando bem, se vai estar dominando a partida, controlando o jogo, e aí eu vou utilizar o lei, né? Provavelmente eu vou estar a favor do lei Cremonese, beleza?
Mas isso vai depender muito da postura do Como na partida, se vai estar controlando a partida ou não. O Liverpool vai enfrentar o Crystal Palace, jogo dificílimo pro Liverpool, tá? Então, se for trabalhar esse jogo aqui, trabalha com empate, anula, trabalha com empate o Liverpool. Não vai na vitória seca, porque é um jogo que o Liverpool pode se complicar. Esse time do Crystal Palace se defende muito bem e tem ótimos contra-ataques, tá? Então pode complicar a vida do Liverpool pelo sistema de jogo. E o Liverpool tem tido dificuldade nas suas partidas, tem vencido até inclusive com gols no final, né, da partida, sofrendo vários empates e fazendo gol no final, liquidando a partida. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado aqui, tá? Então a minha recomendação para você é, se for trabalhar esse jogo, trabalha com empate ou anula, o empate ou Liverpool, não vai de vitória seca. Aí no ao vivo, dependendo de como esteja o jogo, você toma uma decisão. Outro mercado que é bom sempre nos jogos do Liverpool é o over 1,5. Se você quiser utilizar essa odds 1,22 para combinar numa dupla ou criar uma aposta, também pode ser interessante. O Mônaco é o líder do campeonato francês com 12 pontos, tá? Pelo saldo de gols é o líder, e vai enfrentar o Lorient. Cara, o Mônaco vai enfrentar uma equipe muito fraca, tá pagando até bem, mas eu não confio nessa equipe do Mônaco. É um time ainda que defensivamente deixa muito a desejar, que sofre muitos gols, por isso que eu não confio. É favorito para essa partida? É, mas eu não confio para apostar no pré-jogo. Por isso que também é um jogo que eu vou estar acompanhando no ao vivo e tomando a decisão baseado no que o Mônaco estiver me mostrando em campo, principalmente utilizando o Lei, né? O Lei Lorient, que é como se fosse Mônaco ou empate, beleza? Então eu prefiro trabalhar com trading aqui. O El Mars no Egito está jogando demais. O líder é o Zamalek com 17 pontos, eles estão com 15 pontos, mas é um time também que só perdeu uma partida e perdeu justamente somente para o Zamalek. Né? É um time que está jogando muito bem, vai enfrentar uma equipe que é muito chata também de se enfrentar contra, mas em casa eu acredito que tem grandes condições de sair com a vitória. Né? Mas eu prefiro também trabalhar no ao vivo. Eu não gosto de atuar no pré-jogo com essas equipes mais inferiores, tá? Mas vale a pena acompanhar esse jogo aqui porque eu acredito que vai ter uma boa oportunidade tanto no mercado do Lei, né, Lei Petrojet, quanto também caso o Elmars não esteja ganhando o jogo, né, esteja empatando ou perdendo, trabalhar o mercado de escanteios também eu vejo bem interessante nessa partida. A Inter de Milão vai enfrentar o Cagliari e a Inter também tem oscilado bastante nesse início do italiano. Não é à toa que está aqui na parte de baixo da tabela, em 10º colocado, tomando muitos gols. Mas aqui desses 7, 4 foi da Juventus, né, obviamente. Vai enfrentar o Cagliari que começou muito bem o campeonato. A Inter é favorito? Mas eu ainda não confio na Inter para ir no pré-jogo assim, na vitória dela, tá? Eu prefiro levar para o ao vivo também, até porque eu respeito muito o momento do Cagliari, o início do Cagliari no campeonato italiano. Mas, obviamente, quando a gente olha todo o time da Inter de Milão, a Inter de Milão é favorito para esse confronto. E outro confronto também, que é um favorito que pode se complicar, é o Fortaleza. Fortaleza vai enfrentar o Sport. Fortaleza em casa é favorito para esse confronto, já está se mostrando ser um time um pouco mais organizado do que antes, né? Mas, com a chegada do Palermo, é um time ainda que também não merece a nossa confiança. É um time que vem oscilando muito no campeonato. E o Sport melhorou um pouco seu desempenho, por mais que não esteja ganhando partidas, tendo um desempenho absurdo. Vem de uma grande vitória contra o Corinthians em casa, né? O Corinthians também com muitos desfalques. Mas também é um jogo que não dá para confiar no Fortaleza na situação que está hoje. Por isso também é um jogo que eu vou trabalhar no ao vivo, beleza? E para mercado de gols, passando aqui rapidinho, né, nós temos Manchester United contra Brentford. Os jogos do Manchester United sempre são bons para o over 1,5, né? Não é à toa que a gente pega os últimos 10 jogos do Manchester United, em 9 aconteceu o over 1,5, né? Somente o jogo contra o Arsenal, que foi 1-0, que foi na estreia. Todos os outros jogos aconteceu o over 1,5, tá? E tá pagando 1,20, o Brentford também é um time bem ofensivo. O mais vai enfrentar o Borussia Dortmund, jogos do Borussia também muito favorável para o over 1,5. Uma média de 2,8 gols marcados, 1,5 gols sofridos. 80% de todos os jogos do Borussia Dortmund aconteceu esse over 1,5. O Wolfsburg vai enfrentar o Leipzig, também é um jogo que dá para trabalhar esse over 1,5. Eu sei que tá pagando pouco aqui, mas dá para você utilizar o over 2,0. Se sair 2 gols é reembolso, se sair 3 é green, tá? Também dois times que têm uma média muito alta de gols, 90% dos jogos do Leipzig aconteceu esse over 1,5. O Heidenheim vai enfrentar o Augsburg, e aqui também nós temos dois times bem ofensivos, e aí eu destaco não só o mercado de gols, 100% dos últimos 10 jogos do Heidenheim aconteceu over 1,5, 90% dos jogos do Augsburg. Mas aqui eu destaco ambos marcam, tá? Pagando 1,61 é uma boa aqui para poder trabalhar.
São Paulo contra o Leverkusen. São Paulo também fazendo muitos gols, inclusive fez 3 gols no Borussia Dortmund. O over 1,5 está pagando 1,28, também uma boa opção aqui. O Chelsea vai enfrentar o Brighton, também dois times bem ofensivos, né? O Chelsea provavelmente vai ter ali o desfalque do Palmer. O over 1,5 é uma boa para poder trabalhar aqui nesse confronto. O Chelsea para poder dar 3 chutes no gol também é uma boa, para fazer 3 escanteios também é uma boa. São mercados que dá para trabalhar, mas eu não confio nesse Chelsea, tá? Ainda para poder trabalhar aqui contra o Brighton. É um leve favoritismo, na minha opinião. Eu prefiro trabalhar o mercado de gols do que trabalhar resultado. Atlético de Madrid e Real Madrid, cara, chegou no grande clássico, tá? E também eu coloco aqui como um jogo muito favorável para gols. Por quê? O Atlético de Madrid nessa temporada tem sofrido bastante gols, inclusive a média de gols sofridos do Atlético de Madrid é de pelo menos um gol por partida, né? Em 80% dos jogos do Atlético aconteceu over 1,5, em 90% dos jogos do Real Madrid. Quando a gente para olhar aqui, ó, os últimos jogos do Atlético, 3-2, 1-1, 3-2, 2-0, 1-1, 1-1, 2-1. Ou seja, todos os jogos da temporada, jogos oficiais da temporada do Atlético de Madrid, aconteceu over 1,5. Quando você olha para os jogos do Real Madrid, 4-1, 2-0, 2-1, 2-1, 2-1, 3-0, e aí teve 1-0. Ou seja, só um jogo, o jogo de estreia que foi 1-0. Todos os outros aconteceu over 1,5. Então, logo de cara, o over 1,5 é uma boa para se trabalhar aqui, tá? Outro mercado que é muito bom para se trabalhar aqui, ambos os times tomar pelo menos um cartão, também muito válido. E mercados alternativos de jogadores que eu gosto aqui para o Atlético de Madrid, o Julián Álvares dá um chute no gol e para o Mbappé do lado do Real Madrid também dá um chute no gol. São os dois principais jogadores do Real Madrid. O Mbappé vem de uma sequência de 7 gols marcados, marcou 2 gols no último jogo. E o Julián Álvares marcou um hat-trick no último jogo também contra o Rayo Vallecano do Atlético de Madrid. Cara, para mim um confronto muito equilibrado. O Real Madrid tem, obviamente, individualidades superiores ao Atlético de Madrid, mas o desempenho do Real Madrid não tem sido tão bom, assim também como o desempenho do Atlético de Madrid não tem sido bom, tá? São dois times que, em termos de desempenho, tá muito abaixo daquilo que a gente espera, mas o Real Madrid tem conquistado o resultado e o Atlético não, tá? Por isso que o Real Madrid tem um leve favoritismo aqui, mas mercado de resultado aqui eu não recomendo você apostar. Para mim é melhor trabalhar nesses mercados que eu falei, cartões, gols, finalizações ao gol dos jogadores, escanteios do Real Madrid. Por Real Madrid marcar 3 cantos é algo que ele tem marcado em todos os jogos, independente de ser em casa ou fora, são mercados que eu gosto de trabalhar. A Juventus vai enfrentar a Atalanta e os jogos da Juventus também têm sido jogos com gols, né? Uma média de 2 gols marcados e 1,8 gols sofridos. Em 80% dos jogos da Juventus aconteceu over 1,5, em 100% dos jogos da Atalanta. São dois times que têm adotado um perfil bem ofensivo, principalmente a Juventus nessa temporada, tá? O over 1,5 está pagando bem, 1,33, é algo que dá para vocês utilizarem. Clube Bruges vem de um jogo de 5-5, então obviamente está na minha lista de gols, tá? O Mönchengladbach e Frankfurt sempre está na minha lista de gols. É uma média de gols marcados muito alta na temporada, de 3 gols marcados e 1,7 gols sofridos. Em 100% dos jogos de Frankfurt aconteceu o gol no primeiro tempo e 90% o over 1,5. Cara, os jogos de Frankfurt eu sempre estou de olho também em gols. O Katsiaya vai estar em campo, o gol dele é bem interessante de se trabalhar. O San Gelois também é um time que dá para esperar essa valorização de odds para poder pegar uma cotação melhor, né, acima de 1,50. Porém, se o Westerlo vem de 5 gols marcados contra o Clube Bruges, por isso que também já estou com o meu olhar para os jogos dele favorável para gols, porque foi um time bem ofensivo e um time que contra-ataca bem, e o San Gelois fornece esses contra-ataques. O Vasco contra o Cruzeiro, jogo bem equilibrado na minha opinião, tá? O Cruzeiro tem um leve favoritismo porque se defende melhor, mas os jogos do Vasco eu sempre vou estar de olho no mercado de gols, tá pagando em 40 over 1,5. Eu sempre vou estar de olho no mercado de gols porque é isso que é o time do Vasco, né, velho? É um time bem ofensivo pelo estilo de jogo de Diniz, que acaba se expondo bastante e ainda que comete muitos erros individuais no setor defensivo. E o ataque do Cruzeiro tem funcionado muito bem, por isso que eu acredito que vai ser um jogo favorável para gols. O ataque do Vasco também tá jogando muito bem. Para esse jogo, contra o Bahia estava suspenso o Rayano, esse jogo tá de volta, que tá também um moleque que tá jogando muita bola. O Atlético Mineiro vai enfrentar o Mirassol e os jogos do Mirassol também têm sido jogos favoráveis para gols, pro over 1,5. O São Paulo é um time que ele tenta ainda adaptar o seu estilo de jogo pro Atlético Mineiro, mas é um time que tem problemas no setor defensivo, que cede muitas oportunidades para os adversários e o Mirassol não tem desperdiçado essas oportunidades.
Então, para mim, o Mirassol é favorito para esse jogo, tá? Por mais que o Galo esteja pagando 2,30, mas não recomendo, obviamente, apostar na vitória do Mirassol. O handicap mais um, se tivesse pagando bem, eu não olhei ainda esse mercado, mas se estiver pagando bem, é algo que eu vou estar de olho. Mas o mercado de gols é algo bem interessante aqui. E Juventude contra o Internacional, que aqui ainda não abriu o mercado de cartões, mas eu vou estar de olho em ambos os times tomar pelo menos 2 cartões. O Internacional que vai ter a estreia do Ramon, né, e o Juventude que melhorou com a chegada do Carpini. Para mim, o melhor mercado aqui é o mercado de cartões. Ambos os times tomarem pelo menos 2 cartões. Por ser um clássico, entre aspas, ali do Sul, tá? Então é isso que nós temos para esse sabadão. Espero ter te ajudado aqui. Curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos para cima.